clarinetistas. É um prazer enorme enviar essa proposta para vocês, né, de uma temática que, para mim, foi um divisor de águas na minha vida. Eu vou me apresentar, eu sou Fabrícia, estou aqui com a doutora Michele. Nós nos conhecemos no Guri, meu atual emprego, e através do Marcelo Silvério, meu supervisor, que teve uma ideia fantástica de trazer uma profissional, né? E a gente juntas nas aulas, nas capacitações, investigarmos. A doutora também aprendeu a tocar todos os instrumentos de sopro. Isso eu achei incrível, porque uma coisa a gente tem algo técnico, né, de uma linha de medicina, mas que não agrega tanto no nosso universo musical, no nosso dia a dia, né? Então, a proposta hoje, a gente está no meio de uma pandemia, a gente tem duas vertentes, né? Duas linhas. Ou a gente estuda demais e aí fadiga o músculo, ou a gente não estuda, né? Então, assim, as duas é muito válido porque músicos têm esse alto e baixo. Ou a gente está estudando muito, ou a gente está tocando demais. Então, uma apresentação atrás da outra, ensaios, e a gente não para pensar ou não se respeita, não respeita o nosso corpo, porque ele dá sinais, né? Então, quando o músculo tá doendo, aí a gente, poxa, a gente fica inimigo do músculo, ou, né, do corpo no geral, mas do músculo, eu, particularmente, nunca tinha dado a devida importância a isso, e com o trabalho junto com a Michelle, a gente descobriu muitas coisas, a gente quer compartilhar um pouquinho, inclusive a gente só trouxe propostas realmente para esse lado da embocadura, tem muitas milhões de outras coisas, né, mas onde a gente escolheu especificamente a embocadura, esses músculos que ela vai mostrar para a gente que é muito bacana e propostas, né, de exercícios para melhoria dessa nossa musculatura, né, então passo a palavra agora para a doutora Michele. Seja muito bem-vinda e obrigada por topar de estar aqui conosco, Michele. Nossa, imagina, é um prazer enorme estar aqui hoje, participando desse evento e representando a fonoaudiologia também, né? Porque a mulher, ela tem ainda muitos espaços para conquistar. Nós somos competentes, nós somos criativas, tudo de bom, né? E a gente também ainda tem muito espaço para conquistar. E a fonoaudiologia também, gente. A fonoaudiologia, ela tem, assim, um leque de trabalho. Assim, a gente dá para trabalhar em várias áreas. Só que a gente ainda está conquistando esse espaço, né, para ser reconhecida, né? E aqui, nesse evento, é mais uma oportunidade de compartilhar esse trabalho. Tem poucos, assim, estudos falando sobre esse assunto, então essa foi a minha dificuldade também quando eu comecei. Então, a gente já trabalha há 5 anos, né, entre tentativas, erros. A gente foi, assim, nesse tempo, com a ajuda dos professores, com a ajuda da Fabrícia. Aí eu consegui melhorar mais os objetivos, né, desses exercícios. Então, assim, Fabrícia, é um prazer enorme esse convite, esse trabalho, nossa parceria também, né? Então, eu acho que agora a gente tem muito a percorrer, né, para trabalhar juntas. E aí, gente, assim, esse assunto é bem interessante porque a gente pensa nessa resistência muscular, né? Então, quando a gente pensa em fadiga, a gente pensa assim, ou a gente usou demais, como a Fabrícia falou, ou a gente usou, assim, a gente usa de menos, né? Então, a proposta é trazer alguns exercícios que vocês podem treinar em casa, sem nenhum material mesmo, ou com coisas que a gente tem em casa, que dá para improvisar, né? E aí, a gente, fazendo esses exercícios, a gente consegue melhorar a resistência e também diminuir essas fadigas, dores, cansaço. Não é para ter isso, né? Então, o exercício vai ajudar nesse desenvolvimento da resistência, tá bom? E antes da gente começar a fazer a prática desses exercícios, é importante vocês entenderem um pouco a base. Então, quanto que eu posso fazer? Quais os sinais de fadiga, né? Que você vai fazendo em casa, e a gente sempre pensa, né, Fabrícia, que a gente pensa que quando está queimando a musculatura, quando já está
já cansada porque fez efeito o exercício. E eu vou explicar para vocês hoje que não é bem assim, né? Que aí a gente tem alguns sinais que a gente não precisa chegar no extremo da fadiga, a gente pode chegar no limite, assim, que não precisa cansar demais, também não pode ser fácil demais, né? Então a gente vai mostrar para vocês esse meio termo. E mostrar também, é só dar uma pincelada assim nessa musculatura envolvida, porque aí vai fazer mais sentido também. Hoje a gente vai mostrar mais a parte facial, mas tem a musculatura interna, a parte respiratória, então a gente vai dar uma pincelada nessa parte, tá bom? Então, gente, vamos começar falando um pouquinho dessa base da musculatura. Então, assim, quando a gente pensa em instrumentistas de sopro, a gente pensa em alta performance muscular. Quando a gente, por exemplo, fala, engole, mastiga, a gente está exigindo dessa musculatura um nível médio. Quando a gente canta, já começa a exigir médio para o alto, porque a gente exige da musculatura respiratória, laríngea, articulação. E quando a gente pensa em instrumentos de sopro, a gente já pensa numa exigência alta ou altíssima, dependendo do instrumento, né? Então, pensando nessa questão da alta exigência da musculatura, por exemplo, se a gente for pensar num jogador de futebol, num atleta, o atleta ele vai precisar preparar essa musculatura. Então, ele vai precisar treinar uma musculação para deixar esse músculo mais resistente, para quando ele chegar lá na quadra, ele vai correr, por exemplo, o jogador de futebol vai correr 2 horas, o maratonista 4 horas, e ele vai, quando essa musculatura está preparada, ela evita de fadigas, de cansaço, de lesões na musculatura, né? Porque muitos têm lesões no tendão, ou também dores, né? Porque muitas pessoas têm dores. Então, se a gente pensar no instrumentista de sopro, ele é um atleta também. Então, ele é um atleta que precisa de resistência, ele precisa desse preparo muscular. Então, quando eu falo, gente, de resistência, de potência, eu não quero dizer tensão, força excessiva. Eu falo de quando a gente toca, a gente mantém uma contração por bastante tempo. Então, esse manter a contração que chama resistência, porque ele tem que ter a resistência de tocar, né, ter a embocadura lá, ela não afrouxar, ou ela não tensionar demais, ela tem que ter um meio termo ali. E aí, o que acontece? Quando o instrumentista tem essa resistência, ele vai conseguir tocar por mais tempo, sem cansaço, sem lesões, porque muitos têm aquela lesão aqui na TM, tem dores faciais. Então, tudo isso, quando tem essa preparação para o instrumentista, a gente consegue evitar tudo isso, né, Fabrícia? Que é comum acontecer essas questões, né, de fadiga. Sempre, com certeza. E muitas pessoas, né, eu conheci vários instrumentistas que tiveram esse problema. Então, nessa questão, a gente consegue melhorar essa musculatura. Então, o nosso objetivo vai ser esse, né? Então, os exercícios, eles vão dar suporte muscular para um bom desempenho no instrumento, tá ok? Então, gente, a gente vai pensar na quantidade de vezes, que é importante também. Por quê? Um corpo é diferente do outro. Então, para mim, eu tenho uma resistência diferente que a sua, né? Então, isso é importantíssimo. Por quê? Porque quando a gente pensa em quantidade, você vai pensar que esse músculo ele vai estar sendo contraído de um jeito que ele já não estava acostumado. Então, a gente colocou aqui uma média, tá? Vocês podem começar com 8 repetições até 15. Então, para vocês que já têm esse costume já tem essa musculatura já desenvolvida, pode ser que 8 vezes fica fácil. Então, começa com 8 e sente. Se ficar fácil, você vai para 12 repetições. E aqui as séries é assim, gente. Fiz 8, descansa. 8, descansa. Vocês podem descansar uns 5 segundos entre cada série, ok? Então, vai sentindo. Se tá fácil demais, aí na próxima série você faz 12.
Aí 12 tá ok, chegou num limite ali. Se fizer 15 e aí, nossa, tá cansado, tá queimando a musculatura, continua no 12, até vai testando, ok? E aqui embaixo eu coloquei a isometria. O que seria isso? É quando a gente mantém o músculo contraído por alguns segundos. Então, quando essa série de 3 de 15 tá ok, não sentiu cansaço, não sentiu tremor, fadiga, aí a gente vai para a isometria. Começa com 8, depois vai para 10, tá bom? E por último 15. Então, vocês vão sentindo. Aqui, gente, eu coloquei aqui um sinal de fadiga. Então, assim, se vocês sentirem cansaço, aquela queimação na musculatura, sentirem tremor, então, por exemplo, vocês estão fazendo biquinho, faz na frente do espelho e percebe se o músculo está tremendo, ou se quando você faz o biquinho, por exemplo, um exercício que a gente vai treinar, se você está contraindo outros músculos juntos, porque ou a musculatura corporal vai junto, porque é sinal que não está tão confortável. Ou em coordenação, eu estou fazendo, está incoordenado, porque ele já não está sustentando aquele peso, aquele movimento. E a redução do movimento. Então, por exemplo, se eu fiz o biquinho assim, aí na próxima ele está menos, é porque já está cansado. Mas isso daqui, gente, é o extremo. Às vezes vocês nem vão sentir isso. É mais um sinal mesmo para ficar atento, tá bom? E aqui outra coisa de alerta que eu queria deixar bem enfatizado para vocês é que, assim, esses exercícios é como se a gente estivesse fazendo academia. Então, eu levantei um peso. Então, eu, por exemplo, treinei perna. Eu treinei todos os músculos da perna. Aí eu vou lá e vou correr 2 horas. Então, ele não vai suportar, porque ele já está cansado. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai esperar um tempo, porque esses exercícios não são de aquecimento, eles são de resistência, fortalecimento dessa musculatura, tá bom? Então, vamos esperar um tempo. Então, vai sentindo, né? Então, eu fiz em casa esses exercícios, esperei 20 minutos e ainda estou sentindo cansaço. Então, para o seu corpo, você tem que esperar mais. Então, é melhor você fazer de manhã e treinar à tarde o instrumento, tá bom? Então, fica esse alertinha para vocês também. A Fabrícia usou um vídeo maravilhoso, que é um filtro do Instagram que a gente usa, que ele marca os músculos da face, muito interessante. Então, ela vai mostrar aqui na prática como que esses músculos funcionam, né? Tocando, que é o que vocês fazem. Então, gente, olha como que essa musculatura, ela trabalha o tempo todo. Os músculos que ficam ao redor dos lábios, essa musculatura da bochecha. Então, eles todos trabalhando juntos na hora que a gente assopra, e eles precisam dessa resistência. Olha como que é importante isso, né, Fabrícia? Sim. Quer comentar alguma coisa? Não, é muito legal, tanto para a gente, né? Eu nunca tinha visto, então quando eu vi, é um filtro, então, mas dá para você ter uma dimensão, porque uma coisa é você vê no papel, a outra coisa é você ver literalmente o que está acontecendo ali na hora. Então aí você pode fazer uns saltos de graves para agudos, né? Claro que você não vai ver, é apenas um filtro, mas você sente também, é muito. É muito engraçado porque você está vendo, mas quando a sua percepção fica mais ativa, né? Então você até sente também o que muda, o que às vezes é micro, né? O movimento do músculo é micro, você não vai sentir que a gente vai fazer uma nota longa, né? E vai, enfim. E é uma coisa que você já está tão acostumado que eu, por exemplo, quando não fazia com filtro, eu pensei, são poucos músculos, mas quando eu fui ver literalmente a quantidade, eu falei assim, uau! E é muito bacana, né? Porque daí, se você também é professor ou professora, você sabe, de repente, qual é consertar algum erro que o seu aluno esteja fazendo, ou se cansando muito, criar exercícios, né? Ou fazer esses próprios, mas é aquele negócio, gente, são tentativas, né? Como a mim mesmo já falou, a gente até achar esses exercícios bacanas, a gente também já
passou por exercício que não fez bem para determinada criança ou para mim, né? Então a gente é diferente. E aqui, como a gente falou, são propostas. Então, sente, esse foi legal, esse não foi legal. E isso são experimentos, né? O que é mais legal e o mais gostoso é isso, né? De você passar por todos esses experimentos, descartar o que não foi legal e ficar com o que tá legal. É isso mesmo, com certeza. Nossa, que legal ter essa visão, porque eu só tinha experimentado em mim, né, esse filtro, né? E quando eu pedi para você tocar, aí fez muito sentido isso que você falou, porque você tá é diferente você ver no papel, né? Quando você vê você com esses músculos, né? Como Sim. que é por dentro, aí você faz muito mais sentido. E aí eu achei interessante esse retorno que você deu de falar de como que é a sua visão como clarinetista, instrumentista de sopro, na hora que você vai ver esse filtro, né? Então, eu achei muito bacana. Nem esperava essa percepção, mas de você espero tudo aí, ó. Aí já abre bem a cabeça, né? Quando a gente pensa nisso. Sim, verdade. Então, assim, E um outro detalhe também que é importante, às vezes a gente que é clarinetista, né, toca também saxofone, flauta, ou dá aula desses instrumentos, e é muito legal quando você coloca os instrumentos, por exemplo, flauta, né, que é uma outra embocadura. E aí é muito bacana que você, literalmente, porque às vezes quando o professor fala, né, você tem que fazer, que nem o clarinetista, quando vai tocar uma flauta, a gente coloca a embocadura, né, não tem como. É essa aqui a embocadura, é o registro que o meu músculo já tem, né? E aí quando você vai pra flauta, você quer fazer a mesma embocadura, mas não funciona, né? A flauta é tudo mais, né, relaxado e é muito legal nesses filtros que você não é real, né, gente? É uma hipótese, mas já deixa muito claro pra gente. é isso mesmo. E o legal dele também é que ele tem as cores diferentes, assim, né? Isso. E aí você consegue identificar qual que é que. Porque quando a gente vê essa imagem aqui, gente, ó, ele fica tudo misturado, né? Então, assim, tá tudo da mesma cor. Então, tem que ter, assim, você tem que imaginar. Então, para quem é instrumentista, que não é da área da saúde, fica muito mais complexo, assim, né? Imaginar. Aí, quando você vê no seu rosto, você fala, nossa, olha que legal, faz muito sentido, né? Então, eu achei muito bacana trocar essa experiência com você também, nesse momento. E então, Fá, vamos fazer o seguinte: eu coloquei aqui já os exercícios, mas eu vou só mostrar para vocês, então, já nessa extensão do vídeo, né? Dar uma pinceladinha nesses músculos rapidamente. Então, aqui, gente, ó, o músculo do orbicular dos lábios, ele comanda todos os instrumentos de sopro. Sem ele, a gente não teria embocadura, né? Então, quando a gente pensa nesses músculos, é como se fosse o orbicular dos lábios, o círculo do sol, e aqui, ó, os raios do sol, esses raios aqui, ó, ao redor dos lábios, né? Então, o lábio é comandado por eles também. Por quê? Porque quando a gente contrai esses músculos acima dos lábios, quando a gente dá um sorriso, a gente puxa os lábios para cima. Esses de baixo puxam para baixo. E das laterais vai usar esse cantinho aqui. Então, o Sol vai ficar aqui, vai ser comandado pelos esses raios, né? Então, a gente pensa aqui, ó, ele sozinho, todos os movimentos dos lábios é usado pelo orbicular dos lábios. Tem os ajudantes, né? Que são esse músculo aqui miltiforme, que ele aqui, ó, ele é nesse 11 aqui, não dá nem para ver. O que ele faz, gente? Ele vai fazer esse movimento do clarinete, ó. Abaixar o lábio de cima, ó. O orbicular dos lábios, ele é comandado também por outros músculos que estão ao redor dele. Então, a Fabrícia vai mostrar pra gente esse movimento na hora da embocadura. Isso. Vocês viram que ele abaixa totalmente o lábio superior. Aí, nesse mesmo, a gente pensando nessa embocadura, né, a gente usa os músculos que também estão abaixo do lábio, que ele faz esse movimento aqui, ó, de abaixar o lábio inferior,
o ângulo da boca também, porque quando a gente coloca o clarinete, coloca para eles verem, Fabrícia. A gente precisa, ó, dessa contração dele também, dessa lateral, né? Aí, vocês perceberam que quando a gente toca, não é só o lábio, né? Tem esse círculo ao redor que contrai. Então, falando de musculatura dos lábios, dessa musculatura aqui do terço inferior, a gente vai trabalhar, já vai passar alguns exercícios para vocês, para desenvolver essa musculatura, para melhorar essa resistência, ok? Então, a gente vai começar aqui falando de um exercício básico, que é o estalar os lábios. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai prender os lábios assim e estalar, tá bom? Às vezes é bom dar uma molhadinha no lábio para ele soltar um pouquinho mais. Então, vamos lá. Ó. Vamos fazer 8 vezes só para vocês sentirem, tá bom? Ele tem uma pressãozinha, ó. Vocês têm que fazer uma pressão. Agora, lembra que eu tinha falado para vocês que o exercício, ele começa, né, de um jeito, e aí a gente pode ir avançando a quantidade de vezes, né? Então, eu coloquei aqui de 8 a 15 vezes. Para deixar esse exercício um pouco mais pesado, né, com um pouco mais de carga, a gente vai fazer assim, ó. A gente vai colocar os dedos em tesoura, os dois no lado de baixo e os dois no lado de cima. A tesoura vai abrir, ó. Abre a tesoura, abre a perninha e estala. Então, vocês vão ter que... O dedo tá assim, ele vai abrir para fazer uma resistência, tá bom? Ó, você apoia e abre. Aí, vocês vão fazer 8 vezes o estalo de lábios também, tá bom? Ok. Agora, lembra que eu falei para vocês que quando a gente segura o movimento, ele começa a contrair mais ainda. Então, ele começa a aumentar mais a carga, né? Desse exercício. Então, agora a gente vai segurar os lábios sem os dedos, só assim. Uhum. E estalar. Então, a gente fez 8 segundos, né? E aí, vocês vão sentindo. Aí, o mesmo exercício, gente, a gente vai progredindo. Com um exercício, a gente pode aumentar a carga e pode ir aumentando mais a eficiência do exercício, tá bom? E por último, nós vamos fazer a resistência aqui dos dedos, os dedos em tesoura. Vamos, ó, abrir a tesoura e segurar 8 segundos os lábios pressionados, tá bom? Ó. Isso, muito bem. O que você achou, Fabrícia? Eu achei ótimo. Esses exercícios, inclusive, são bem tranquilos, né, Mi? E colaborar também de falar para o pessoal, né, gente, quando vocês estão fazendo aqui, não esquecer o resto do seu corpo, né? Como a Mi falou no começo, a nossa respiração é equilíbrio, todo o nosso corpo é equilíbrio, né? Então, assim, você pode estar encostado numa cadeira ou fazer deitado também, mas assim, com essa consciência de todo o nosso equilíbrio e que a gente não vai cortar nem a respiração, que muitas vezes a gente faz isso, né? Então, vou estalar, ficar 8 segundos estalando e a gente prende a nossa respiração inconscientemente. Né? Então, isso também pode trazer futuramente, às vezes a gente pensa assim, né? Porque eu fui fazer uns exercícios de embocadura e aí me fez mal em outras coisas. Sim, claro, para mim, pra gente é bem óbvio isso, mas para quem nunca pensou, não tem essa consciência, a gente não sabe de onde vêm essas dores, né? E lembrando que sempre, como me falou, as dores, e eu penso também a técnica Alexander me ensina, né, todos os dias, que a dor, ele é um alarmezinho, falando, olha, você está usando o seu corpo ou alguma parte do seu corpo indevidamente, né? Ou de um jeito que não está sendo tão
você não está aplicando o autocuidado. Então, através desses exercícios, a gente pode também, o tempo todo, estar exercendo o autocuidado conosco. Lembra que a Michelle acabou de falar, os exercícios eles são progressivos, vocês não queiram fazer hoje uma série de 8 de 15, amanhã já passar para 20, depois. Não, vai com tranquilidade, né? Para vocês curtirem esses momentos. É isso mesmo, Fabrícia. E tem estudos que falam também que, mesmo quando você contrai de uma forma muito intensa ou muito tempo, não é eficiente, a fibra muscular não ganha com isso. Então, a gente tem até estudos que falam isso, sobre essa questão, né? Porque sempre fala assim, ah, não, mas não tá, tá muito fácil. Então, esse fácil, tudo bem, a gente pode aumentar, mas não precisa ficar extremamente difícil, né? Então, é uma alerta para vocês, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Aí, pensando no estalo, agora a gente vai fazer uma outra variação desse exercício também, que é vocês vão esconder os dentes com os lábios, e esses dois movimentos que eu vou passar para vocês, ele já é um movimento que já vai ajudar no formato da embocadura, então o exercício já vai ajudar nessa questão também, de vocês terem um formato muscular que é necessário na hora de vocês tocarem, né? Então, a gente vai fazer 8 vezes esse movimento aqui, ó. Isso. Agora, para deixar um pouquinho mais com carga, os dedos em tesoura, eles vão abrir e a gente vai fazer esse mesmo movimento. Abre. Às vezes ele vai escapando, aí vocês abrem de novo, tá bom? Isso. Agora a gente vai colocar mais carga ainda, tá bom? Então vocês vão prender assim e abrir com a tesoura aqui, né? Os dedos são a tesoura. Ó, quando tá calor, ela vai escapando. Então, vai suando, né? Então, ela vai escapando. Então, vocês ajeitam, fixa bem para abrir e segura, tá bom? Ela vai escapando, vocês abrem de novo. E abre bem, ó. Abre aqui, ó, como que ele abre, ó. Ó. Tá bom? Tranquilo? Quer comentar alguma coisa? Ah, esse eu gostaria de comentar, Mi. Esse, para mim, me trouxe, e claro que, lembrando, gente, cada um vai ter uma percepção diferente e não tem uma percepção errada, concorda, Mi? Cada um a gente Concordo. celebra cada experimento, experiência, e para mim esse me trouxe um pouco também de trabalhou e quase teve aquele sensação de um pouco de também de sentir esse músculo e deixar ele meio relaxado depois. É porque ele alonga esse É a longa. movimento também, né? Muito bom. Ele trabalha toda a fibra muscular, mas ele também está trabalhando, é como se a gente estivesse alongando, esticando, mas segurando uma carguinha, né? Um peso, né? Isso, tá bom. Então, por isso que você teve essa sensação. Então, ele já faz 2 em 1 aí. Então, agora a gente vai para o próximo. Mesmo esse biquinho, a gente vai fazer o mandar beijo, não sendo o movimento da embocadura, ele vai ajudar também nessa resistência, tá bom? Então, é uma variação. Então, vocês podem escolher 2 exercícios. Pode escolher o estalinho, o estalo dos lábios e mandar beijo no mesmo dia. Não tem problema escolher 2 exercícios, isso eu esqueci de falar também, que é importante, tá bom? Então, mandar beijo é assim, ó. Então, você vai fazer uma pressãozinha e soltar. Isso. Agora a gente vai fazer. Agora a resistência não é mais abrindo, tá? Agora é
para os lados, ó. A gente vai esticar, ó. E o dedo, ele tem que manter, ó, esticado. Porque se ele for junto, ele já não vai ter a resistência, tá bom? Então, vamos lá. 8 vezes também. Isso. Agora a gente vai fazer sem a resistência, mas a isometria, tá bom? 8 segundos. Mandar beijinho. Uhum. Aí instala o beijinho. Depois, com 8 segundos, você vai pressionar o lábio um no outro. Quando der 8 segundos, instala o beijinho, tá bom? Agora vamos colocar carga com isometria, que é já uma carga maior, que é o que tem mais carga, que é aqui, e eu vou segurar aqui, esticado, e o beijinho também, ó, estica e segura o beijo, espremendo um lábio no outro, tá bom? Isso. Qual que foi sua sensação, Fá? Esse me trouxe um pouco mais. Ele trabalhou bastante. Esse, não sei se é porque a gente já fez, né? Os outros já tá trabalhando. Então, esse eu senti trabalhando e principalmente essa região mais aqui também. Então, Fá, esse exercício eu também sinto mais resistência aqui no lábio, mais do que o outro. Aí vai da percepção de cada um também, mas eu sinto mais uma fadiga com esse do que o outro exercício, né? Mas a gente teve a mesma sensação, então. Apesar do outro pegar mais fibras, né? Porque tá esticando e tá contraindo, esse daqui vai também trabalhar toda essa musculatura do lábio. E ele trabalha mais a bochecha também. Não sei se você percebeu, Fá. Na hora que a gente tá contraindo, olha aqui minha bochecha, ó. Ela vai junto. Então, esse daí já são dois em um. Ele vai contrair as bochechas e vai contrair os lábios também. Então, esse é bem interessante. Agora, então, vamos para o último exercício do orbicular dos lábios. Esse exercício, gente, a gente pode usar algumas coisas que tem em casa. Então, a caneta, por exemplo, ou o lápis, ele vai ser mais fácil do que, por exemplo, a faca. Eu ia falar até uma colher, mas a colher tem uma parte mais pesadinha, então eu pensei na faca sem serrinha, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai segurar a caneta, só que a caneta não vai ser assim, ó. A gente vai segurar só com os lábios, ó. Uhum. E aí, vocês vão manter. Aí eu peguei uma faca que não tem serra, ó, não tem corte. Aí tem essa partezinha maior e tem essa parte menor. Uhum. Ó, tá vendo? Essa partezinha maior, ó, pode ficar entre os lábios, ó, e segurar. Uhum. Como eu não toco também, eu já tenho menos resistência que vocês. Então, pode ser que vocês não sintam fadiga, mas eu senti. Então, meu músculo começou a tremer e vocês viram que eu comecei a compensar, comecei a ficar um lado aqui mais contraído, o outro ficou menos. Aí eu comecei a soltar um pouco mais o movimento. Então, esse é um dos sinais, por exemplo, que vocês não precisam fazer a mais. No meu caso, eu teria que fazer com esse daqui, ó. E aí eu ia aumentando mais tempo, 8, depois 12. Aí, quando chegar no 15, que tá legal, que eu não senti tremor nem nada, aí eu vou pra faca, entendeu? Então, é só um sinalzinho na prática para vocês verem o que é um sinal de fadiga. O que você sentiu? Algum comentário? Eu senti, Mi, que a faca, às vezes a gente tem facas bem pesadas. Essa é bem pesada. Pra mim não tremeu, né? Uhum. Tá.
Ah, tá tranquilo. Agora eu penso em crianças também, né? Ou a pessoa que tá iniciando. De repente também a gente tem essas faquinhas de requeijão, né? Que ela Aham, é mais levinha. aham. Então, de repente, a caneta, depois a faquinha, e aí vai progredindo até chegar na faca, né? Isso mesmo. E Posso tem pensar. outra coisa também para criança, que aí se quiser complementar, coloca umas moedinhas na lateral e coloca um durex. Aí vai aumentando até para a gente também, né? Que vai para vocês que têm já um nível maior, né, de resistência muscular, a faca tá ok, aí a gente coloca uma moedinha para ter mais pezinho, né? Para ir aumentando essa carga também, tá bom? Legal. Então, tranquilo até aqui, vamos dar continuidade a nossos exercícios. Agora a gente vai falar de outro músculo que é muito importante na hora da embocadura também, que são os bucinadores, as bochechas. Aqui, eu vou colocar a flechinha, ele fica bem aqui, ó, nessa região, gente. Então, ele é responsável por contrair a bochecha na hora que a gente toca, ou na hora que a gente come, na hora que a gente engole o alimento. Então, ele é responsável por toda essa gama de funções. Aqui eu deixei a foto, só ele sozinho, para vocês verem onde ele fica. E aqui, ó, eu vou mostrar no conjunto. Olha aqui, ó. Esse azulzinho aqui atrás desse arco de músculos, né? Então, o risório, ele vem junto na contração, na hora que a gente contrai, na hora que a gente vai fazer a embocadura, a gente contrai esse canto. Então, vamos fazer um pouquinho, só para a gente agora sentir essa lateral. Então, agora vamos ver, fica um pouquinho de lado, até para as pessoas verem essa contração do bucinador, que é a das bochechas. Esse cantinho, ó, que é um sorriso na lateral, ó, quando a gente faz esse sorriso que contrai a lateral da boca, com a boca fechada, né? Então, a gente está usando esse amarelinho aqui, que é o risório, e o bucinador para contrair a bochecha. Então, vocês observaram, né, essa contração na lateral também, que é muito importante, né? Que esses músculos, o risório, o bucinador, eu vou mostrar eles aqui separados, ó. Esse sorrisinho de canto, de boca, ó, e o bucinador na hora para a bochecha não inflar quando a gente toca. Então, vamos lá, gente. Agora a gente vai treinar exercícios que ajudam a fortalecer a bochecha, deixar mais resistente, mais contraída na hora da embocadura, né? Quando a gente está tocando um instrumento. Então, ó, a gente vai pegar uma colher. O cabo da colher, ela vai ficar dentro da bochecha, ó. Só que aí, ela vai ficar deitada aqui, ó, na bochecha, tá bom? Quando a gente faz o movimento, a gente tem a tendência de fazer isso, ó, o meu lado direito, eu coloco a colher, aí fica assim, ó, esticado. Eu não quero isso. Eu quero a colher. Pega a mão ao contrário, coloca o cabo da colher dentro da bochecha, ó. E aí, ó, ela vai ficar deitada aqui, ó, na bochecha, ó. Tá bom? Deixa eu ver o seu, Fabrícia. Vem um pouquinho mais para perto. Isso. Agora sim, tá deitada. Aí você vai esticar, ó, e contrair a bochecha, ó. Quem tem dificuldade, pensa no O, ó. O. Agora do outro lado. Lembrando, ó, a colher fica deitada, não, ó, esticada para fora. Ela fica aqui, deitada aqui na bochecha, tá bom? Tá certo, e assim. Tá. Uhum. Então, ó, estica e contrai. Ó, ó, ó. Isso. A outra coisa, quando vocês estiverem fazendo com cabo, aí ela só toma cuidado para não ficar batendo toda hora no dente também, ó. Assim.
tem esse controle também na hora de voltar a colher, tá bom? Não que vocês não vão contrair, mas se contrair com tudo, ela bate no dente, ó. Quer ver? Ó. Ai, bate. Né? Então, só esse cuidado também. E uma coisa que a gente sempre tende a fazer, colocou a colher aqui, o cabo, a gente tende a abrir. Quando eu falo esticar, não é rasgar o oco assim, ó, né? A gente tem essa tendência. E aí o movimento não fica tão bom, porque ele vai ficar batendo lá na gengiva, pode até machucar um pouquinho, né? Não sei se você percebe isso, ó. Percebi. Inclusive, gente, segredos de bastidores, quando eu tava fazendo, a me propôs para fazer, e eu fiz uma maneira, dessa maneira que ela explicou errada, né? Então, rasgando assim a boca. E realmente fica, não fica confortável, né? É, Bate, e aí machuca até, não machuca, mas fica desconfortável. Quando é, você faz a maneira correta, parece que ela se encaixa. O cabo, por mais que seja grande, pra mim é grande, mas ele se encaixa e não tem desconforto algum. isso, é isso mesmo. Você vê que ele bate até na gengiva atrás, ó. Se você fizer assim, ó. Ele bate lá nos dentes de trás, ó. Quando você faz assim, esticando, ó. É, Não fica tão confortável. Então, é essa observaçãozinha aí que vocês vão olhar na hora que vocês estão fazendo. Faz na frente do espelho também, para não ter essa questão, tá bom? Aí, agora vamos contrair, ó, o cabo da colher na bochecha, sempre com a mão ao contrário para encaixar melhor. Aí, contrair 8 segundos, ó. Ela vai manter em contração, ó. e uma dúvida. Hum, Enquanto tá mantendo em contração, a minha mão fica fazendo a mesma, a força ao contrário ou não? uhum. A colher Ela assim, faz uma pressão. tá. Mas assim, é a bochecha que vai empurrar, né? Então você tem que dar uma empurradinha com a mão para dar uma dificultada, né? Para fazer mais pressão. Uhum. Agora do outro lado. A outra mão. Eita, e isso. Tranquilo? Então, só fiquem atentos com todas essas questões que a gente falou, na frente do espelho, né? Ver se está incomodando. Se tiver alguma coisa incomodando é porque não tá legal, que tá fazendo alguma coisa errada, tá bom? Então, gente, outro exercício que ajuda também nessa região do bucinador a fortalecer é o uso da seringa. Eu deixei aqui uma foto. Para vocês que já têm esse desenvolvimento dessa musculatura um pouco mais avançada, a de 10 ml eu acho que vai ficar fácil para vocês. Então, eu pensei nessa seringa de 20 ml, que ela tem mais resistência, tá bom? Então, a gente vai usar essa seringa e aí a gente vai puxar a água dentro dela, ó, a água dentro da seringa. Como que vocês vão fazer? Ó, o biquinho da seringa, ele vai ficar para baixo. Ó, o biquinho para baixo. E aí vocês vão colocar aqui na boca, ó, e figurar aqui, ó, nessas laterais, ó. Tá bom? E eu quero que vocês observem a minha bochecha, como que ela contrai, ó. Vocês viram? Ele trabalha bastante. E é legal fazer com o biquinho, viu, gente? Ó. Uhum. Não assim. Tá bom? Então, vamos fazer um pouquinho? O que você acha, Fabrícia? Ah, você fez um pouquinho também? Ótimo. Isso. E para dificultar um pouquinho, vocês podem também colocar uma consistência mais pastosa, um Danone. Pode colocar um açaí também, um sorvete nesse calor, né?
Derrete rapidinho. Uma É, dúvida, é é, legal também perguntar para o pessoal, essa parte, eu acho mais confortável colocar essa parte aqui para cima, né? aham. Porque dá diferença de colocar para baixo. Você indica Quando você vai puxar, né? isso. Porque eu acho que aqui encaixa certinho no lábio superior, né? Isso, é. A gente Pode coloca para baixo pelo encaixe mesmo, né? Então ele fica certinho aqui isso. nessa região, né? É isso mesmo. Boa, lembrou de uma coisa importante. Aí, ó, aqui é um Danone mais assim, líquido, pastoso. Aí, uhum. E aí, eu tive que fazer mais força. Só que se você pode dificultar um pouquinho mais também. A consistência dificulta e o jeito que eu faço também. Então, por exemplo, se eu puxar mais de uma vez, eu vou trabalhar a isometria, que é segurar por mais tempo o exercício. Então, vocês viram que eu puxei um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Agora eu vou puxar com tudo, ó. Uma, duas. Tem gente que puxa direto. A minha não foi ainda. A minha não tá tão desenvolvida, né? Mas a gente pode ir acrescentando. Então, comecei com água, depois fui para um pastoso mais líquido, depois pode ir para um pastoso grossinho, né? Pode ser um abacate amassado, pode ser uma consistência de um açaí, de um sorvete também. E aí você vai dificultando esse exercício. Pode fazer, ao invés de fazer de pouquinho em pouquinho, para dificultar, você vai de uma vez. Então, às vezes, vai aumentando a velocidade também. Então, quanto mais rápido, você vai aumentando mais a dificuldade dele, do exercício, tá bom? Você quer comentar alguma coisa da seringa, mais alguma coisa? Não, eu acho que só um detalhe, de repente, começar também só com ar, né? Da própria, É, né? é Porque verdade. um Ótimo. pouquinho. Uhum. Que o ar também tem uma resistência, né? Não Tem. é só. Ele precisa, né, às vezes, sentir como que é, né? E no começo, na primeira vez que eu fiz, inclusive, eu falei assim, não, não vou conseguir. Imagina, ela vai colocar água ainda, nem com ar eu vou conseguir, né? Então, assim, até você pegar o jeitinho, né? Uhum. E tem gente que, por incrível que pareça, acha que o ar é mais difícil do que a água. Tem Olha, gente que acha isso. Tem gente que fala para mim, ah, não, mas foi mais difícil o ar. Mas eu não sei se é porque depois que fez o da água, tá meio durinha a seringa e faz com ar. Então, é, vai de cada pessoa também, né? Do corpo, que a gente tinha falado, dessa diferença. E sim. aí, para finalizar, a gente pensou em algum exercício também que a gente só falou de fortalecimento. Mas às vezes essa musculatura está tensa, está cansada, ou está dura, assim, às vezes a gente acorda mais tenso, né? Dependendo do dia. Então, ele vai alongar esse músculo aqui, o orbicular, tá bom? Então, deixa eu só passar um álcool em gel aqui para a musculatura. Então, vamos lá. A gente vai alongar desse jeito. Coloca o polegar aqui dentro, ó, do lado de cima. Ó, com os dois dedos indicadores, eu vou alongar. Puxar para baixo, tá bom? Ó, polegar dentro da boca, indicador aqui e ele puxa para baixo, ó. Segura 10 segundos. 10 segundos já é o suficiente para alongar os músculos faciais, tá bom? E aqui embaixo, ó, polegar aqui embaixo, dentro do lábio, e puxa pra cima, tá bom? Ó. Isso. Então, vamos aos últimos comentários. Como que foi, qual que foi sua sensação?
esse, você sabe que eu amo, é o meu predileto. Gente, eu só tinha poucos exercícios para isso, né? O que meus professores passavam era de fazer o brrr, mas eu acho que esse relaxa mesmo, dá uma aquela satisfação, né? Uhum. Aquele, você sente literalmente tudo, e não é uma coisa que depois fica, né? Mas ele descansa. Para mim, eu sinto que ele dá uma descansada mesmo, porque eu não sei, né, Mia? Às vezes a gente, no nosso dia a dia, sei lá, escrevendo um e-mail, dependendo do que é, a gente está preocupada, ou sei lá, né? Então, a gente tensiona já tudo, É. né? No tocar também, porque, como, né, você falou no início, é um tônus, a gente tem que ter. Não adianta, vou fazer, vou tocar toda relaxada. É impossível, né? A gente sabe que não é, se fosse tocar literalmente o som relaxado, que às vezes muitos professores eles acabam nos confundindo com essa informação, né? Por quê? Uhum. Porque ele ouviu de outra pessoa e ele simplesmente passou, ele não pensou e falou assim, não, peraí, relaxar, mas não é uma coisa muito dúbia, né? E não casa. Porque relaxar É. pra mim é você na rede, você na cadeira da praia tomando uma água de coco, né? Então, para Uhum. tocar, desde os tônus muscular dos dedos, enfim, todo o aparelho respiratório, até nessa mais importante que eu acho também, né? Uma das mais, que é o Uhum. músculo da embocadura, a gente tem que ter um tono específico, um tônus específico. Para falar, né, Mi? Para É. falar, você tem. Verdade. Né? Se eu for relaxar assim, né? Então, eu vejo É que esse verdade. é muito bem-vindo, inclusive. Eu não sei, agora você me corrija-me. Esses dias eu estava testando. No meio do meu estudo, sabe quando você vai para uns 20, 10 minutos? No meio, Uhum. no meio da minha prática, tô lá estudando, eu fiz ele. Melhorou muito, assim. Eu senti Ó. que quando eu voltei, porque agora meu músculo tá no momento fadigado porque eu tô estudando literalmente todos os dias, né? Uhum. Muito bom. Mas aí sabe quando você tá tocando e aí vaza ar pra tudo que é Uhum. canto aqui? E aí Uhum. não consegue, ele fica tremendo, o músculo fica tremendo, e isso acontece quando você ou não estuda, né? Uhum. Ou você estuda demais. Então, e a gente finge que isso é normal, né? Mas imagina você gravando um CD ou Uhum. tocando, ao vivo a pessoa vai ouvir aquele negócio, né? E não é tão normal, né, Mi? Então, de Uhum. repente, a gente fazer esses exercícios, alguns desses exercícios, né? Testar para ver se para você também vai melhorar, porque para mim, gente, eu sou suspeita, é muito gostoso. Esse, então, acho que fechar com chave de ouro melhor não poderia. É verdade, né? Nossa, isso é sensacional mesmo. Maravilha. E até para quem, até para os professores, né, que têm alunos que têm essa dificuldade de fechar o lábio para fazer esse movimento, né, de esticar o lábio de cima, é legal também fazer isso com eles, os alunos, né? Eles podem usar essa estratégia. Então, serve para alongar, para dar uma esticada no músculo. A mesma coisa quando a gente faz assim, né? Alonga, né? Que precisa ser alongado também, né? Então, já finalizamos com chave de ouro, que isso daí é maravilhoso para tudo. Verdade. Então, ótimo. Aí nós finalizamos então os exercícios. Então é isso. Então a gente mostrou para vocês um pedacinho desse trabalho. Eu amo trabalhar com instrumentistas de sopro, é muito legal, é gratificante ver todo esse processo, né, de melhora. Nossa, é muito rico para mim compartilhar tudo isso com vocês e trabalhar com vocês. E eu gostaria de agradecer imensamente, novamente, a oportunidade desse convite, a Fabrícia, a todo esse movimento também que esse movimento que vocês fizeram é atitude, né? Ter essa atitude de movimentar, né? De mostrar que nós temos essa oportunidade, nós temos esse lugar. Então, só tenho a palavra de gratidão para tudo isso. E pela parceria que eu tenho com você, Fabrícia. A gente que agradece, eu me arrepio toda vez, Mi, porque assim é incrível como você chega e você já vem com bastante propostas, né?
E aquele negócio, se não der uma, vai dar outra, se não der. São experimentos, mas a gente está se mexendo, né? Então eu agradeço imensamente. Para mim é uma honra, né, trabalhar, porque assim, às vezes a gente fica rodando, rodando no mesmo, né, caminho e aí com a cabeça na parede e não encontra soluções. E eu sei que tem muitas outras instrumentistas, né? Outras pessoas que querem, ainda mais que estão nesse lado pedagogo também, né? De educador musical, que querem, que pesquisam, mas às vezes, como a Mi falou bem lá no começo, né? Não tem coisas escritas para isso, ou vai ser uma coisa muito específica ali, ou só técnica, né? Não tem essa Isso. mistura com a prática, que eu acho que é o mais legal. Então, espero que vocês tenham gostado. Então sigam as redes sociais também da doutora, né? Que ela tá aqui totalmente voluntária, como todas nós, né? Mas como ela falou, e eu estou muito orgulhosa por também ser uma mulher, né? Dou muito valor ao trabalho de outra mulher, porque nós somos sim muito guerreiras, muito inteligentes e muito capazes. Aí, muito bem. Falou tudo. Então é isso, gente. Um beijão para vocês e até mais. Até.